Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E vamos ler o versículo 9. Mateus 5, 9 nos diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Nós engrandecemos o teu nome, porque nesse momento, Senhor nosso Deus, nós podemos abrir a Bíblia, a tua palavra, nós podemos ler a tua palavra, e agora esperamos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, fale aos nossos corações, de tal maneira que venhamos aprender com este ensinamento de Jesus algo importante para a nossa vida. Que nós não saiamos deste lugar da mesma maneira como entramos, que venhamos ser tocados pelo teu Santo Espírito, talvez para um compromisso maior com o Senhor, talvez para podermos confessar nossos pecados, talvez para podermos nos arrepender dos nossos pecados, talvez para nos entregarmos a Jesus. Que, ó Pai, este dia, este momento, seja um momento de encontro com o Senhor. É a oração que faço no nome de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Como nós temos estudado e refletido aqui em nossa igreja, principalmente nos domingos à noite, temos trabalhado sobre o tema em busca da felicidade. Temos observado e temos olhado o texto de Mateus capítulo 5 como referência para esta palavra, para esta busca que precisamos desenvolver. Temos entendido e aprendido que a felicidade na perspectiva de Jesus, ela tem a ver com qualidades que precisamos viver, que precisamos experimentar, e que Deus conclama a todos nós para que possamos desta maneira experimentarmos essas qualidades e vivermos para a honra e glória do Senhor. São 8 bem-aventuranças, assim podemos destacar, são 8 qualidades. Não significa apenas que eu vou ter uma qualidade. São características, meus queridos irmãos, que nós precisamos experimentar e desfrutar. Se de fato queremos encontrar a felicidade, nós precisamos buscar um pouquinho de cada uma dessas características, para assim nós podermos entender o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Hoje lemos então sobre os pacificadores, a felicidade, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vou trocar de microfone. Aqui ele estava acabando a bateria, estava arriando. Existem mais de 400 referências na Bíblia Sagrada que falam sobre paz. E a gente, quando olha para a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, no livro do Gênesis, nós já começamos a ver ali que o Senhor falou sobre paz, porque existia paz no jardim do Éden. Antes do homem cair, antes do homem pecar, existia paz. Na cruz, Jesus Cristo então toma novamente esta mensagem, dizendo que veio trazer paz, porque ele foi chamado inclusive de príncipe da paz. Jesus então, ele se apresenta e o próprio Deus se autodenomina como Deus de paz. Mas não há paz no mundo. O que nós vemos hoje no nosso mundo, na realidade do nosso mundo, são guerras, conflitos, brigas, contendas. É conforme o profeta nos diz lá em Jeremias, falando, eles falam de paz, 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 quando não há paz. De fato, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que há a necessidade de paz no mundo.
O homem é um ser em conflito. O homem está em guerra com Deus, consigo e com o próximo. O homem vive constantemente neste conflito. Nós não temos paz na nossa política, especialmente no meio da política brasileira. Não temos paz. Não temos paz no meio econômico. Estamos vivendo um tempo de repressão muito grande na economia. Não temos paz no contexto social. Quantas pessoas que vivem ao nosso redor buscam a paz, tentam encontrar a paz e não conseguem. E nós muitas vezes nos deparamos com vizinhos, colegas, amigos que vivem uma vida sem paz. Muitas vezes nós não temos paz na nossa casa, na nossa família. Quantas vezes pais e filhos estão em contendas, estão em brigas, estão em discussões. Meu sogro, ele é advogado e ele tem trabalhado muito nessas questões de fazer inventários para as famílias. E o interessante é que meu sogro me contando uma história de um cliente que ele estava trabalhando por conta do falecimento do patriarca daquela família. Houve a necessidade de se fazer um inventário para haver assim depois a distribuição dos bens com os filhos. E o meu sogro me disse e me contou algumas histórias que eu não acreditei, visto que aquelas pessoas são irmãos e irmãs de sangue e estavam disputando na justiça por dinheiro, um querendo querendo ter mais do que o outro. Uma série de discussões. Parece que tudo aquilo que foi construído por aquele homem, por aquele patriarca, que fundamentou toda a sua história, a sua felicidade em cima do dinheiro, estava desmoronando na justiça, porque os seus filhos brigavam entre si, querendo repartir os bens. É a falta de paz no coração do ser humano. Por isso que eu disse que o homem ele está em conflito com Deus, não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo, não tem paz com os outros. O século XX começou com um profundo otimismo humanista, onde todas as coisas eram centralizadas, voltadas para o homem. Mas aí veio então a Primeira Grande Guerra Mundial, e cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. Todo aquele sentimento humanista, onde o homem era o centro de todas as coisas mais importantes para o homem, tudo terminou numa guerra. A Primeira Grande Guerra Mundial levou 30 milhões de pessoas. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde 60 milhões de pessoas pereceram. O homem busca então essa paz, porque depois da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, surgiu as Nações Unidas. Criou-se uma organização para unir as nações, cujo lema era libertar as nações vindouras do flagelo da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, que levou 60 milhões de pessoas. Surgiu as Nações Unidas, a ONU. E o que acontece? De lá para cá, quantas guerras que nós vemos, guerras étnicas, quantas guerras tribais, quantas guerras religiosas que acontecem, pessoas que matam em nome de um Deus, pessoas que matam dizendo que aquele Deus mandou matar. E como cristãos, se nós olharmos de maneira muito crítica a nossa história, desde a fundação, a formação da igreja e o passar da história, nós vamos ver que muitas vezes como cristãos nós cometemos atrocidades contra a humanidade, porque muitas vezes como cristãos nós fomos levados a apoiar muitas vezes a escravidão, que isso é contra a humanidade, aquilo que está escrito na palavra de Deus. E nós vimos muitas vezes os cristãos envolvidos nas guerras, as grandes cruzadas, na Idade Média, para fazer com que, em nome de Deus, todos pudessem ser cristãos. Uma série de atrocidades que o homem, por causa da sua ignorância, por causa do pecado que existe no seu coração,
por causa da arrogância e do orgulho que existe na sua vida, ele se colocava dizendo que fazia em nome do Senhor, mas não fazia. E havia então a falta de paz. Sem paz, a sociedade se desintegra. Sem paz, o ser humano é apenas um ser em conflito. Sem paz, a sua família se arrebenta. Sem paz, a igreja perde a comunhão e fica estagnada. Sem paz, as pessoas se engalfinham em batalhas que não terminam. Sem paz, a cidade vira uma arena do medo. Olha a importância da paz na vida do cristão, daquele que se diz crente em Jesus. E o interessante é que Jesus fala sobre os pacificadores diante de uma realidade que muitas vezes a gente não presta atenção. Porque a gente lê o texto e a gente vê: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E Jesus fala num contexto em que o povo dele era um povo que estava subjugado ao Império Romano. Olha como Jesus vai na contramão do que a sociedade esperava de um Messias. Porque aquela sociedade judaica esperava um homem que viesse como um guerreiro, como Davi, para poder trazer a liberdade política, social e econômica para o povo. Mas Jesus fala de algo que vai além disso, porque não é o político, não é o social, não é o econômico apenas que vão trazer a paz ao coração do homem. Mas o que é essa paz? Qual é a definição de paz? Qual é essa paz que Jesus fala e que nós precisamos então experimentar e sermos pacificadores? Eu coloquei umas ideias, primeiro dizendo que a paz não é. A paz não é apenas uma suspensão da guerra. O deixar de ter guerra não significa que nós temos paz. Uma trégua, por exemplo, há uma grande diferença entre trégua e paz. A trégua é um tempo que você para de guerrear, mas a paz é algo permanente. É algo que, quando nós entendemos e há uma harmonia da verdade na vida das pessoas. Interessante, eu já contei aqui para vocês a história de um grande momento em que, na primeira Guerra Mundial, os alemães e os aliados, especialmente os ingleses, estavam num campo de batalha, e na época do Natal, houve um momento de trégua. Não houve paz, houve um momento de trégua. Eles pararam. Naquele período do Natal, eles pararam de guerrear. Eles fizeram um acordo entre eles de poder sepultar os mortos que estavam nas trincheiras. Os ingleses de um lado cantavam músicas natalinas e os alemães respondiam do outro lado. Por outra vez, os alemães cantavam músicas natalinas e os ingleses respondiam do outro lado. E isso é uma trégua, porque logo passou esse festejo de Natal, e principalmente o Natal, quando a gente comemora o nascimento de Jesus, o príncipe da paz, o rei da paz. Aqueles homens, depois dos festejos de Natal, então voltaram para a guerra. Então paz não é trégua, paz não é a fuga do confronto. A Bíblia nos mostra que a paz nunca se esquivou dos problemas. Não é paz a qualquer preço, não é um apaziguamento. Dietrich Bonhoeffer criou um termo chamado graça barata, dizendo a respeito de uma forma de enxergarmos a graça de Deus de uma maneira muito simples, e até então nem darmos conta de que ela é importante para a nossa vida. Esse mesmo termo pode ser usado hoje quando nós vemos pessoas que tentam proclamar uma paz, mas uma paz barata, uma paz que não supera o problema, uma paz que não confronta com a verdade. Então, a paz não é fuga do confronto. Jesus Cristo, Ele nunca fugiu de dar uma resposta, e muitas vezes uma resposta que era necessária para as pessoas. Todas as vezes que Jesus foi confrontado, especialmente pelos escribas, especialmente pelos fariseus, Jesus tinha uma resposta àqueles homens, dando uma resposta, é claro, baseada nos textos das Sagradas Escrituras, da Torá,
que era a base do seu entendimento ali naquele período e do entendimento daquelas pessoas. Mas Jesus nunca fugiu de um conflito, e Ele mostrou que para construir a paz era necessário então nós estarmos criando essa ponte da reconciliação. Sem confronto teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. Por isso que paz não é fugir do confronto, não é um sacrifício da verdade. Muitos querem a paz, muitos querem a união das pessoas, mas pregam mentiras, tentam manipular situações, tentam enganar o povo com mentiras. E isso nós temos ouvido e visto em vários lugares. Não é uma prerrogativa do nosso país, do Brasil, nesse tempo de crise política, social, econômica e crise de paz que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Não é uma prerrogativa só nossa. Em vários lugares vemos pessoas tentando manipular situações, pessoas inventando mentiras, ou eles chamam de falsas verdades, para conseguir a paz, para conseguir um apaziguamento da situação. Mas a paz, ela não é um sacrifício da verdade, ela não sacrifica a verdade. O pai da mentira é o diabo, e foi o diabo que enganou o homem e a mulher, e colocou o homem e a mulher que viviam num tempo de paz com Deus e paz entre eles e consigo mesmo, a pecarem, a desobedecerem. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa de tudo o que acontece na nossa vida no diabo. Se aconteceu, se eu vou subir no ônibus, eu tropecei ali, o diabo é o culpado. O diabo é o culpado por causa daquilo. Irmão, se nós olharmos bem, se você abrir a sua Bíblia e ler detalhadamente, de maneira crítica, você vai ver que em todos os momentos ali, o diabo, ele não pegou a mão da pessoa para fazer alguma coisa. O diabo não pegou a mão de Eva e falou assim: arranca aqui, minha filha, esse fruto, agora come e dá lá para o seu marido. O diabo não fez isso. Ele apenas falou. Ele influenciou com as suas palavras, ele sugestionou. Eva então e Adão, levados pela sugestão do diabo, foram lá e pegaram aquela fruta, comeram, desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus porque Deus havia dito: olha, vocês podem comer de tudo menos daquela fruta, mas eles foram e fizeram aquilo. Então o diabo, que é o mentiroso, que é o pai da mentira, está ao nosso redor. Muitas vezes ele sugestiona, ele tenta nos iludir com situações, com oportunidades que são falsas, para de fato tirar a paz do nosso coração, para de fato nos colocar num tempo de conflito. Então, o que está acontecendo? Porque o diabo está fazendo isso. Não, as pessoas estão fazendo isso. As pessoas que ouvem o diabo, as pessoas que aceitam as palavras do diabo, preferem aceitar as palavras do diabo do que as palavras de Jesus, elas que estão fazendo isso. O diabo não pega na sua mão para fazer você pecar. Ele coloca a ideia no seu pensamento, na sua mente, no seu coração. E aí você vai pecar, porque é uma escolha sua. Então a gente tem que parar de ficar colocando a culpa no diabo. O diabo já é culpado. Outra coisa, o diabo já está culpado, já está condenado. Ele sabe que o fim dele se aproxima, e é por isso que ele está tentando de todas as maneiras tentar convencer todo mundo a se voltar contra Deus, porque ele sabe que ele está perdido, está condenado. Então não adianta você ficar querendo colocar culpa nele. Ele já está levando toda a culpa ali, merecida. Mas nós temos que entender que muitas coisas que nós fazemos e escolhemos podem ser sugestões dele. Nós o escolhemos, nós optamos, e por isso muitas vezes nós perdemos a paz na nossa vida. Toda vez que fala dessa palavra paz, eu me lembro de um texto de Tessalonicenses que fala que a paz deve ser o árbitro no nosso coração. Se eu vou fazer uma coisa, se eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que ter paz no meu coração. E aí me lembro do texto: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai habitar em vossos corações. Então a paz, ela não é o sacrifício da verdade.
Podemos definir a paz como um estado de harmonia do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem com o próximo. A paz, então, inclui um bem-estar geral do homem, é a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz é a criação da justiça que une pessoas que estavam separadas, mas ela une pessoas pelo amor. Então podemos concluir que paz é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Mas para podermos ter esse estado de harmonia, esta paz no coração, nós precisamos estar atentos a algumas coisas que podem se tornar impedimentos a esta paz. Algo que muitas vezes nós fazemos na nossa vida e que se torna impedimento. Por exemplo, as contendas, as brigas. A Bíblia diz em Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro. Mexeriqueiro aqui não é aquele que come ou chupa mexerica não, tá, gente? Não é o que pega mexerica pocã, não. Falar em mexerica, eu ganhei umas mexericas hoje muito boas. Obrigado para quem pegou e colheu e trouxe para mim, gostei muito. Amo mexerica. Mas a ideia de mexeriqueiro aqui é aquela pessoa que muitas vezes pega coisas pequenas e desenvolve contendas, brigas entre as outras pessoas. É o verdadeiro leve trás. É aquele que vê uma situação ali, vai lá futucar com o outro, vai provocar uma discussão, um confronto. Ele sopra brasas de contenda. E o mexeriqueiro, aquele que vive, fazendo isso, ele comete um pecado que Deus aborrece, porque semear contendas entre os irmãos é um pecado que Deus aborrece. Pode conferir lá em Provérbios capítulo 6, versículo 19, que fala sobre isso. E quantas pessoas que nós temos no nosso dia a dia, que são aquelas pessoas que ficam o tempo todo procurando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para falar mal, para poder maldizer a vida do outro. Quantas vezes, aquela pessoa chega perto de você para dizer alguma coisa sobre um fulano. Você viu lá, fulano, lá na igreja? Nossa, fulano está sumido, ouvi dizer que ele anda fazendo algumas coisas assim, 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 e aí começa. Como dizia lá, quando eu era pastor de jovens e adolescentes, na outra igreja, vou destilar o veneno. Vou destilar o veneno. E começava então a destilar o veneno. Falar. Pessoas que vivem no nosso meio, inclusive na igreja, que estão o tempo todo desenvolvendo contendas, criando conflitos entre irmãos. E o problema é que muitas vezes os irmãos que estão envolvidos neste conflito acabam se deixando levar por isso. E podemos dizer assim, um velho homem começa a superar aquela ideia do novo homem. Então o que acontece? Você traz à tona tantas coisas do seu passado, que você descarrega tudo no outro irmão, e o outro irmão vem descarrega tudo em você. Uma verdadeira guerra. Porque cada um vai usar as armas que tem. Podem ser palavras agressivas, podem ser palavras defraudadoras, mas usam. E aí nós vivemos numa comunidade onde as pessoas deveriam ter uma harmonia, uma unidade, mesmo vivendo na diversidade. Mas vivemos numa comunidade onde estamos em guerra, conflito o tempo todo, porque um fala mal do outro, o outro fala mal do um. Contendas. Se nós vivemos assim, se a nossa vida está no meio de um ambiente assim, meu querido irmão, minha querida irmã, eu posso dizer para você que isso é um impedimento à paz de Deus que vai exceder todo entendimento no seu coração. Porque para nós podermos ter paz com os outros, nós precisamos primeiro ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, eu preciso primeiro me entregar a Jesus, que é o príncipe da paz. O meu pecado, ou os meus pecados, os nossos pecados, nos separavam de Deus. Não havia paz. Nós éramos chamados de filhos da ira. Mas olha o que o texto da palavra de Deus nos diz: aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus.
Então entendemos que para termos paz com os outros, eu preciso resolver o meu problema com Deus, ter paz com o Senhor, sentir o perdão do Senhor na minha vida, me arrepender verdadeiramente, porque só há perdão quando há arrependimento. A palavra é clara em dizer, o perdão de Deus é oferecido a todos, mas ele só vai se concretizar na vida da pessoa quando há arrependimento. E quando há o arrependimento, então nós somos lavados, justificados por Jesus Cristo, recebemos a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz diferente, não é uma paz baseada na circunstância. Por isso que volto a afirmar que a felicidade descrita por Jesus, ela não é baseada no que está ao nosso redor, ao nosso exterior, mas ela vai partir de dentro para fora, no momento em que eu me relacionar com Deus, experimentar essas características de Deus na minha vida e na vida do próximo. Então aquele que vive sendo mexeriqueiro, está no meio do povo, fazendo contendas, criando brigas, ele não é abençoado pelo Senhor. Um outro impedimento à paz é o orgulho. A pessoa orgulhosa, ela pensa que é melhor do que os outros. É óbvio isso. Todas as vezes que nós falamos de orgulho ou de soberba, a gente quer se referenciar a isso. Quantas pessoas que se acham melhores? Ela pode não dizer explicitamente, mas as atitudes dela não mentem. E nós vemos pessoas na nossa sociedade, no nosso meio, dentro das nossas igrejas, que agem com soberba, com orgulho, se acham melhores, se acham 30 de fevereiro, acham-se a cereja do bolo, o último biscoito do pacote, são sempre os melhores, e por conta disso, elas tratam mal os outros. Aí elas quebram aquela característica que Jesus fala dos misericordiosos, daquele que tem misericórdia, daquele que olha para o outro e sofre a dor com o outro. E por ele ser assim, ele também é puro coração. Só podemos ser pacificadores ou experimentarmos a paz e vivermos em paz se de fato nós deixarmos o nosso ego para baixo do nosso pé. Entregarmos então a nossa vida ao Senhor, o controle da nossa vida ao Senhor. Sabe qual é o maior Deus? Ou quem é o maior Deus que concorre com o nosso Deus? O nosso ego. Eu. Tenta imaginar aí, pega a palavra Deus, coloca aí em letras Arial 230 negrito, né? Deus. Se você tira a letra D e a letra S, fica o quê? Fica eu. O maior Deus, concorrente com o nosso Deus, maior em termos de concorrência, é o nosso ego. Quando nós damos vazão ao nosso ego, nós perdemos a humanidade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas quando eu acho que eu sou melhor, então eu acho que eu sou melhor do que aquilo que Deus criou. Então nós perdemos a nossa humanidade, nós perdemos a nossa generosidade, nós perdemos a nossa cumplicidade, nós perdemos a nossa fidelidade, porque acreditamos somente em nós. O nosso ego é elevado, é soberbo, e ele se torna um Deus, porque ele manda na minha vida e desmanda. Por isso que quando Jesus fala, não podemos servir a dois senhores, você vai amar um, odiar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Ali ele falou especificamente sobre a questão do dinheiro, e é uma das mensagens que estou estudando, preparando para poder trazer para vocês, para falar sobre a questão do dinheiro. Mas naquele momento eu também vejo o seguinte: tudo que nós colocamos num lugar que toma o lugar de Deus, se torna um Deus na nossa vida. E o nosso ego, muitas vezes, ele quer sentar no trono da nossa vida, e por causa disso, a soberba, então, o orgulho se torna um impedimento para a paz. Quais são as bênçãos de sermos pacificadores? Em primeiro lugar, porque nós somos chamados à paz e somos portadores da paz.
Deus não nos chamou para divisão, Deus não nos chamou para contendas, Deus não nos chamou para conflitos. Ele nos chamou à paz. 1 Coríntios capítulo 7 e 15, você pode conferir aí. Temos paz com Deus, temos a paz de Deus e somos portadores da paz. E devemos levar a paz. É por isso que, quando Jesus Cristo se apresentou aos seus discípulos, depois da ressurreição, a primeira palavra que ele trouxe foi paz. Paz seja convosco. A paz esteja com vocês. Os discípulos estavam vivendo um tempo de muita confusão, muito conflito. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir aquele filme Ressurreição. Muito bom. Aconselho aqueles que não viram poder assistir. E o filme conta várias coisas, mas eu vi na vida daqueles discípulos do filme que eles tinham muitos conflitos, muitas interrogações. Mas todas as vezes que Yeshua ou Jesus chegava e dizia: paz seja com vocês, havia então um derramar na vida daqueles discípulos que eles se sentiam mais seguros, confortáveis. A tal ponto que eles entenderam a mensagem de Jesus, que eles receberiam o dom do Espírito Santo e seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E isso tudo foi porque eles tinham paz no coração. O pacificador poupa a si mesmo de tormentos. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11, 17. Deus nos chamou para podermos anunciar esta paz. E eu só posso anunciar essa paz se de fato ela faz parte da minha vida. Como que eu posso ser um portador da paz e anunciar a paz se eu não experimento essa paz? Nós somos chamados para sermos portadores dessa paz. O pacificador, como bênção, ele também estampa na sua vida o próprio caráter de Deus. Deus Pai é chamado o Deus de paz, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 20. Deus Filho é chamado de príncipe da paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele entrou no mundo com uma música, e é interessante, né? O nascimento de Jesus Cristo foi anunciado com uma música que falava de paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. A vida de Jesus, a entrada de Jesus nesse mundo como uma criança, o seu nascimento foi debaixo de uma canção de paz. Por isso o príncipe da paz nasceu, e somente ele pode trazer paz aos nossos corações. Então o pacificador é aquele que vai promover a paz, e ele vai estampar o próprio caráter de Deus. O pacificador está em paz com Deus, e por ele estar em paz com Deus, ele anuncia o evangelho da paz. Tem o ministério da reconciliação e é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Como podemos ser pacificadores? Como é que nós podemos então entrar nessa característica de sermos bem-aventurados? Porque somos pacificadores. Seremos pacificadores em primeiro lugar quando nós, portadores desta paz, nós espalharmos esta paz por todo o mundo. Quando você leva ao homem o evangelho da paz, você está sendo um embaixador do Senhor, um pacificador. Evangelizar, boas novas, significa falar da paz. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Jesus de fato tem sido príncipe da paz na sua vida? Jesus de fato, Deus Pai, tem sido Deus de paz na sua casa? Onde você percebe que tudo, mesmo com os problemas, as diferenças, as dificuldades, mas ali existe a paz de Deus. E essa paz, ela é tão viva, ela é tão latente, que você então sente-se à vontade de poder falar dessa paz para outras pessoas. Será que de fato você tem experimentado essa paz? Evangelizar é uma das atitudes que nos torna também pacificadores, porque vamos falar da paz de Deus para outras pessoas. Eu li uma história
no período da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que vocês conhecem também muito essa história de Pearl Harbor. Vocês viram o filme, né? Houve uma invasão, uma grande guerra, né, que o Japão ele atacou os Estados Unidos no porto de Pearl Harbor. E Mitsuo Fuchida foi o homem que comandou aquele ataque. Então quem já assistiu o filme sabe de tudo o que aconteceu, né? Barcos foram revirados, muitos lugares foram atingidos, muitas pessoas morreram. Segundo algumas pessoas da tradição histórica diziam que pessoas que estavam, os navios estavam virados, né, de cabeça para baixo. Existiam pessoas que estavam presas ali e elas gritavam pedindo socorro, mas era difícil retirar aquelas pessoas. Então houve, a partir deste momento, os Estados Unidos, que estava neutro no período da guerra, resolveu entrar na guerra e principalmente atacar o Japão. Então um soldado chamado Jack Chase ofereceu-se para sobrevoar a cidade de Tóquio, para sobrevoar também algumas cidades que eram importantes e ali despejar a bomba atômica. Só que este soldado, ele foi preso, alguma coisa deu errado, ele foi capturado e ele passou muitos meses numa prisão japonesa. E ele foi torturado, ele foi castigado, principalmente com escassez de pão. Tipo, comia um dia, ficava 2 sem comer, porque eles não davam comida. E então aquele homem ali, naquela prisão, pela graça de Deus, isso é o relato histórico que eu li, pela graça de Deus, ele recebeu um folheto, que falava do amor de Cristo, que falava da paz que Cristo traz ao coração das pessoas, e que muitas vezes essa paz ela é marcada exatamente pelo fato de nós termos que amar os nossos inimigos e perdoar os nossos inimigos. E aquele homem então na prisão, diante daquele folheto, que na realidade tinha a mensagem de Jesus ali, ele se converteu ao Senhor. Tão logo ele conseguiu sair dali, tão logo ele conseguiu se libertar, ele voltou para os Estados Unidos, entrou no Instituto Bíblico, se preparou e tempos depois ele voltou para o Japão para poder evangelizar, para poder pregar a paz. E ao chegar no Japão, ele ali então aprendendo a língua, né, viveu muito tempo ali e conseguiu aprender muita coisa. Ele escreveu então um folheto e ele distribuiu este folheto em vários lugares. E a história nos diz que um determinado dia, o Mitsuo Fuchida, andando de trem de um lado para o outro ali no Japão, e o Mitsuo Fuchida tinha conseguido fugir de Hiroshima, quando a bomba atômica foi jogada ali. Então esse homem andando num dos trens ali, de uma cidade para outra, ele sentou numa cadeira e ele viu um folheto. E ele leu aquele folheto. Nesse folheto, o Jack Chase conta a história dele, conta do ódio que ele tinha no coração, da maneira como ele se ofereceu para poder ir lutar no Japão contra os japoneses, e ele conta como Cristo transformou a vida dele, trouxe paz para ele, como Cristo fez diferença na vida dele. E ele narrou tudo naquele folheto, e colocou textos bíblicos. E a história nos mostra que Mitsuo Fuchida, ao ler aquele folheto, ele se converteu a Cristo. Depois ele procurou o Jack, e os dois se tornaram pessoas que tinham seus registros nas guerras, mas se tornaram pessoas que estavam anunciando a paz de Jesus no Japão. Evangelizar significa uma maneira de nós podermos ser pacificadores, perdoar as ofensas. A Bíblia diz que não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Ódio produz mais ódio, guerra produz mais guerra. Precisamos aprender a perdoar. Irmãos, nós só vamos desfrutar dessa paz de Deus quando nós aprendermos a perdoar as pessoas que nos têm ofendido. Por isso que Jesus Cristo, na oração que ele ensinou aos seus discípulos, ele disse:
perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Você pode orar assim? De fato, você pode orar assim? Você tem perdoado aquela pessoa que muitas vezes só deseja o mal para você? Você tem perdoado aquela pessoa que muitas vezes só fica procurando alguma coisa para falar mal de você, para denigrir a sua imagem? Você tem perdoado? Muitas vezes nós carregamos nas costas um defunto tão grande, porque a falta de perdão se torna como um defunto nas nossas costas, e a gente carrega essa mágoa pelo resto da vida, e não perdoamos, e não desfrutamos a paz de Deus, porque não perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Precisamos aprender a perdoar. Perdoar não é simplesmente você dizer, pronto, te perdoei, acabou. Não. Perdoar também não é esquecer, porque você não esquece. O único que esquece é Deus. Esse é um atributo de Deus. Ele perdoa, ele esquece. Nós não. Mas o perdão, como eu já disse aqui, muitas vezes aquela ferida vai se tornar uma cicatriz. Aquela cicatriz vai estar em você, mas ela não vai mais trazer dor, ela não vai mais trazer tormenta para você. Se você quer ser bem-aventurado por ser um pacificador, você precisa então aprender a perdoar. Não tem como você ser pacificador se você não sabe perdoar, porque o pacificador é aquele que vai estar intermediando os conflitos, vai buscar o perdão entre as partes, e talvez você é uma dessas partes. Por isso que a Bíblia nos ensina que para podermos assim sermos pacificadores, precisamos perdoar uns aos outros. Sendo um pacificador também, eu vou ser um reparador de brechas. É uma figura que nós temos usado muito nas nossas igrejas nos últimos dias, né? Estar na brecha, ser um reparador de brechas. Ou seja, antigamente os grandes muros das cidades muitas vezes tinham algumas brechas, alguns buracos, onde o inimigo poderia entrar por ali. Então a ideia de ser um reparador de brecha, ou estar na brecha, você está ali não permitindo que o inimigo entre. E quem é o inimigo? É o conflito, é a briga, é o pecado, é a discórdia. Então quando você é um reparador de brecha, você fica na brecha, por exemplo, dentro da sua casa. Você não vai permitir, em nome de Jesus, que a discórdia, o conflito entre de uma maneira que destrua o relacionamento de vocês dentro de casa. Você não vai se deixar levar pelas sugestões do diabo, que vão muitas vezes colocar o marido contra a esposa contra o marido, porque você vai ser um reparador de brechas. Você vai estar ali, não vai permitir, em nome de Jesus, você vai ser um proclamador da paz. Queridos, discussões dentro das nossas casas nós vamos sempre ter, porque somos seres humanos. Somos pessoas que muitas vezes têm pontos de vista diferentes, mas quando nós aprendemos a perdoar uns aos outros, quando nós aprendemos a respeitar uns aos outros, nós nos tornamos pacificadores, porque nós ficamos na brecha, não permitindo que o conflito venha estragar o relacionamento. Eu não consigo entender, agora falando aqui, para marido e para esposa, eu não consigo entender quando o marido e a esposa brigam e vão dormir sem resolver o problema. Tipo assim, vou dormir porque amanhã acorda, é outro dia, né? Tudo está melhor e tudo está assim mesmo, e a gente vai e a gente vive dessa maneira. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Muitas vezes nós precisamos resolver o conflito, sentar e conversar. Precisamos abaixar as nossas guardas, né? A nossa fortaleza, para podermos ouvir. Agora também temos que aprender a falar. Porque muitas vezes quando nós queremos falar e expressar a nossa dor, a gente agride o outro. A gente tem que aprender a falar também. A gente pode até dizer o seguinte: olha, eu vou dizer algumas coisas aqui, mas não tome por agressão, porque eu estou jogando para fora tudo que eu quero falar, mas eu não estou te agredindo, não quero te humilhar, eu só quero falar. Precisa falar, precisa resolver. E aí a melhor maneira é sentar no quarto, vamos resolver antes de dormir. Tem marido e esposa que brigam o seguinte: aí o marido fica na sala vendo televisão, esperando a esposa dormir, aí ela vai dormir, aí depois ele vai dormir, porque não quer conversar, porque não quer falar,
porque não quer resolver. Como que você vai ser então um reparador de brechas se você foge do conflito? Como eu disse, a paz ela não foge do conflito. A paz não sacrifica a verdade. Ela está diante da verdade. Ela vai diante do conflito. Precisamos de homens e mulheres, precisamos de jovens, adolescentes que sejam reparadores de brechas, que promovam a paz. Me lembro de uma vez, uma história que um pai estava contando a respeito, do que estava acontecendo entre eles, e estava tendo uma discussão entre ele e a esposa dele, e os dois discutindo aquele negócio todo, e o filho chega no meio assim, olha para um, olha para o outro, pega na mão de um, pega na mão do outro, e aí o filho falou assim: para de brigar, papai, para de brigar, mamãe, nós somos uma família. Ele não falou nós somos, ele falou a gente é uma família, a gente é uma família. E aí aqueles pais olhando aquela cena, o seu filho de 4 anos, 5 anos, se eu não estou enganado, pegando e dizendo: nós somos uma família. Hoje, quando nós cantamos aquela música, quero voltar a ser criança, muitas vezes a ingenuidade de acreditar, de colocar, de botar fé nas pessoas. Criança é assim, ela acredita. Você coloca a criança num lugar alto e fala assim: pula, meu filho, ele vai pular, porque você mandou e ele sabe que você vai segurar. Ela acredita, a criança acredita na paz. Por isso, se queremos ser então pacificadores, precisamos ser reparadores de brechas. E para terminar, qual a recompensa do pacificador? A recompensa do pacificador é ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. O termo usado na língua grega para ser chamado filho de Deus não é o termo técnia, que fala de criança, mas é o termo huios, que fala sobre dignidade, que fala sobre honra, que fala sobre consideração. Nós somos amados pelo Pai, nós somos queridos pelo nosso Pai. Nós, pais, amamos os nossos filhos mais do que qualquer outra coisa. Imagine Deus, que nos ama tão profundamente, a tal ponto de ter enviado Jesus para que pudéssemos ter acesso a Ele. Há alguns que colocam, porque há um trecho bíblico que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus, Uma expressão antiga que a gente usava, a menina dos seus olhos, quer dizer a pupila, que é uma parte muito sensível do corpo. Podemos dizer que é a parte mais frágil, uma parte delicada do nosso corpo. E nós protegemos. E Deus criou o nosso corpo de maneira que protege as nossas pupilas. E Deus age de maneira assim com os seus filhos. Aí há aquelas pessoas românticas que dizem que se você então tocar num dos filhos do Senhor com maldade, você está tocando no olho de Deus. Para poder mostrar a importância de que quando nós experimentamos a paz de Cristo, que excede todo entendimento, nós nos tornamos então filhos de Deus, porque eu passei a ter paz com Deus por causa do meu arrependimento e perdão dos meus pecados. Eu passei a ter paz comigo mesmo, entendendo que eu sou criatura de Deus e que Deus tem algo para a minha vida, um plano e um propósito para a minha vida. Eu passei a ter paz com o outro porque eu quero aprender a perdoar, a amar, a ajudar. Eu quero ser misericordioso, eu quero ter puro coração. Por isso que eu aprendi a ter paz. Os filhos de Deus são muito preciosos para Deus. Mesmo nós sendo filhos de adoção. Nós somos filhos de adoção. A adoção é a transferência de uma família para outra, ou daquele que não tem família para uma família. Nós fomos transferidos da velha família, da família, podemos dizer assim, de Adão, da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Nós fomos transferidos para a família de Deus. Por isso somos filhos de Deus. Deus, por Jesus Cristo, adotou-nos. Deus, por Jesus Cristo, Ele ampliou o seu amor para conosco, porque a adoção do Senhor, ela é ampla. A adoção do Senhor, ela foi feita através de um sacrifício, não foi algo fácil,
mas foi através de um sacrifício. Será que nós temos realmente, de fato, entendido isso na nossa vida? Essa semana, nas minhas devocionais, e eu fiz a devocional do Salmo 8, que é uma poesia maravilhosa, que fala quão grandioso é o nosso Deus. E ele falou: da boca das crianças, dos que mamam, o Senhor suscita força para fazer escalar o inimigo. Quem é o homem, ou quem é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? O salmista Davi, então, faz uma pergunta a Deus: Senhor, nós somos tão insignificantes, nós somos tão fracos, por que que o Senhor se importa conosco? Quem é o homem? Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Davi usa duas expressões ali, Yahvé e Adonai, uma declarando a respeito do senhorio e outra um atributo de Deus. E ele fala: quem é o homem? E aí ele tenta então ver o seguinte, que mesmo na nossa insignificância, e muitas vezes nós achamos assim: nossa, Deus não vai se importar comigo, quem sou eu? Deus tem tanta coisa para resolver, tem um mundo inteiro para resolver, tem países que estão em conflito, tem pessoas que estão com fome na Etiópia, tem pessoas que estão doentes no hospital, tem pessoas que estão em vários lugares. Deus não vai se importar comigo. Mas Davi nos mostra exatamente o contrário. Ele diz: olha, você é importante para Deus. Porque quando ele pergunta quem é o homem, aí ele fala: o Senhor fez ele pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus coroou o homem de glória e de honra, não de glória e de honra terrenas, mas Deus coroou o homem de glória e de honra da sua presença, da importância, do amor que Ele tem por cada um de nós. Deus se importa com você, meu querido irmão. Deus se importa com você, minha querida irmã. Deus se importa com você, meu amigo, minha amiga. Deus se importa com você. Você é precioso para Ele. Por isso que Ele, agindo como um pai que adota os seus filhos por Jesus Cristo, nós experimentamos assim a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Nós sabemos que somos pacificadores ou somos filhos de Deus quando nós temos um coração sensível ao Pai, um coração sensível a Deus. Toda vez que eu falo de coração sensível, eu me lembro de Pedro, quando ele chorou amargamente por ter negado Jesus. Um historiador chamado Clemente de Alexandria, que viveu cerca de 155 depois de Cristo, um historiador da igreja, ele dizia, isso é o que ele dizia, tá, irmãos? Eu não tenho um registro se de fato era uma coisa que ele dizia, porque ele deve ter pesquisado e as pessoas devem ter comprovado isso. Mas ele dizia o seguinte: toda vez que Pedro ouvia um galo cantar, ele chorava. Toda vez que Pedro ouvia um galo cantar, ele chorava. A sensibilidade tomava conta do coração de Pedro, porque ele negou Jesus e ele chorou amargamente. O verdadeiro pacificador é aquele que tem um coração sensível. O verdadeiro pacificador é aquele que age de forma semelhante ao Pai, perdoando uns aos outros. O verdadeiro pacificador é aquele que se deleita na presença de Deus, porque onde Deus está, ali é céu, ali é alegria. O verdadeiro pacificador é aquele que foi colocado por Deus para poder mostrar aos homens a paz de Deus, que não é a paz como o mundo dá, mas uma paz verdadeira. Concluindo, você tem paz, você vive em paz, é harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Você tem paz. Paz não é sacrificar a verdade, paz não é fugir do conflito, paz não é trégua. Por isso a minha pergunta: você tem paz? Você vive em paz? As suas decisões, quando você toma uma decisão, faz uma escolha na sua vida, você sente paz no seu coração? Você vive em paz com Deus? Você vive em paz consigo mesmo? Você vive em paz com o próximo?
Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere, muitas vezes, sofrer o dano do que entrar numa briga, numa contenda? Você tem escolhido isso na sua vida? E a pergunta que não quer se calar: você é um pacificador ou você é um mexeriqueiro? Um pacificador ou um mexeriqueiro? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda, um conflito? Será que as suas atitudes podem provar que você é um pacificador e por isso você é um filho de Deus? As pessoas consideram você um pacificador, e por você ser um pacificador, logo elas entendem que você é um filho de Deus. É nesse aspecto, é nesse sentido que eu entendi que Jesus, quando disse bem-aventurados ou feliz, muito afortunado, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos, nesse tempo de tantos conflitos, de tantas ideologias, nesse tempo de tantos relativismos, nós precisamos de homens e mulheres que sejam pacificadores. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam pacificadores porque são filhos de Deus. E para que isso aconteça, o primeiro passo que nós precisamos dar é em direção ao Senhor. Tenho paz com Deus, tenho paz no meu coração. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo gostoso aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, porque tentamos mostrar algumas lições que aprendemos da tua palavra. E, ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos para a honra e glória do Senhor, para o louvor do teu nome. Que aquilo que eu venha falar para os meus irmãos que aqui estão, não seja apenas o fruto de uma pesquisa, de um estudo humano, mas seja o experimentar da tua presença na minha vida, ó Pai. Eu agradeço, Senhor, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes eu ter feito escolhas erradas na minha vida, mas o Senhor me deu sempre uma outra chance de poder melhorar, de poder experimentar a paz. Ó Deus, que essa paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue explicar ou mensurar, possa se fazer presente na vida de todos os meus queridos aqui nesta igreja. E que todos nós, por termos a paz com o Senhor, por termos a paz com nós mesmos e a paz com os nossos irmãos, possamos ser reconhecidos como filhos do Senhor, por conta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o amor, que o teu grande amor, ó Deus e o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos aqui, desde agora e para sempre. Amém.